CBN Agro, aqui no programa CBN Campo Grande. E hoje, aqui nos estúdios, a Helenice Cristaldo, ela que é a supervisora de divulgação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Éder Campos, nosso país registra aí um crescimento no número de abates de suínos e também de bovinos em 2017. E os números mostram também que o Mato Grosso do Sul é o segundo estado em número de abates. É isso mesmo, Éder? Bom dia. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia, Lucas Mabed. Bom dia àqueles que nos acompanham aqui pela rádio. Bom dia àqueles que nos acompanham aqui pela rádio CBN. Bom dia a todos. Bom, os números são favoráveis, são muito positivos. Tivemos aí um aumento no abate o ano passado. E o ano passado também tivemos uma safra muito boa de grãos no Brasil, 238 milhões, né, foram de toneladas. E isso tem refletido diretamente no setor. O setor tem conduzido a balança comercial de uma maneira muito grandiosa. E a gente tem visto esses crescimentos acontecerem. Pontualmente, um ou outro setor não desenvolve, né, de maneira talvez expressiva, ou melhor, não tão expressiva, como frangos, por exemplo, mas foi muito pequena a redução de abates. Mas os bovinos, nós tivemos incremento, sim, em 2017, comparando com 2016, suínos também e couros também. E para isso nós convocamos a Helenice Cristaldo, ela que é supervisora de divulgação do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para falar sobre estes assuntos. Helenice, bom dia. Bom dia a todos da Rádio CBN, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela gentileza de atender o convite do CBN Agro e estar aqui conosco. Obrigada. Bom, números bastante positivos, é isso? Isso. Os dados da pesquisa de abates que o IBGE realiza a cada trimestre, né, revelou que em 2017 houve um aumento de 144 mil cabeças com relação ao ano de 2016. Se a gente comparar com os outros estados, Mato Grosso do Sul tem o segundo maior número de abates de bovinos. Esse abate 144 mil a mais foi aqui no Mato Grosso do Sul, exatamente, né? Aqui no estado. Mato Grosso do Sul. E a gente vê que mesmo com o país enfrentando a crise, né, crise econômica, esse setor não foi afetado tanto, né, como a gente pode ver aí nos resultados. Com certeza. Bom, o Mato Grosso do Sul participa com 11,1% do abate total no Brasil, sempre ficando aí atrás do Mato Grosso, que é o principal, né, estado em abates. Também justifica pela quantidade de cabeças que o Mato Grosso tem, né? Exatamente. Mato Grosso tem uma extensão também de área maior, né? Tem maior quantidade de bovinos. E mesmo assim, né, Mato Grosso do Sul ele está na segunda maior posição, né? Tem a segunda maior participação nacional. O que é muito positivo. Agora, a gente tem percebido que o Mato Grosso do Sul tem ganhado muito espaço, em especial nas exportações de carne, porque tem grandes mercados consumidores adquirindo carnes do Brasil, em especial China e Rússia. Exatamente, China e Rússia. Também tem a questão da melhoria genética, né? Tem tido muito investimento nesse setor e com isso, né, reflete também no número de cabeças, né? Um aumento de cabeças de bovinos aqui no estado. Com certeza, né? A gente consegue um abate precoce, mais cedo. E a demanda mundial por carne é muito grande, né, Otávio? É verdade. E a questão do suíno, parece que a região mais forte aqui é São Gabriel do Oeste. São Gabriel do Oeste, tem o maior rebanho suíno. A região norte ali, então, ganhando espaço. Exatamente. Tem uma ideia de quantos abates de suínos são feitos por dia hoje naquela região? Dá para ter dá para dimensionar isso? Tem os dados da pesquisa da pecuária municipal, né? Todo ano, final do ano, a gente vai ter uma posição de quanto tem de abate de suínos. Mas, enfim, gera emprego, gera renda, Com ajuda certeza. a enriquecer toda aquela região. O número de pessoas, Éder, quando você tem um número, o aumento de abates de suínos e de bovinos, então o emprego aumenta, os impostos também entram mais nos cofres do Estado e é isso que a gente quer. Com certeza. Isso gera renda, né, gera desenvolvimento regional, municipal, e a gente sabe da participação do agronegócio. Outra pesquisa do IBGE recente revelou que o setor rural foi o que mais empregou no Brasil este ano. Exatamente. A gente até fala que o que está segurando o país, né, a economia, é o agronegócio, realmente, né? E para você ter uma ideia, por exemplo, de suínos, teve o recorde, ano passado teve o recorde no número de abates de suínos.
E Mato Grosso do Sul, ele tem cerca de 7% da participação nacional. 7% do número de abates que são feitos no Brasil saem aqui do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Muito para o consumo interno ou mais para exportação? Tem como a gente avaliar esse dado? Mais para exportação. China e Rússia também, mais uma vez, né? Exatamente. China e Rússia. São 8 horas, CBN, com a Helenice Cristaldo. A Helenice que é do IBGE. E essa conta, essas pesquisas que o IBGE faz, elas contribuem sobremaneira de forma importante para que a gente também possa ter uma ideia de como é que funciona o país, né, Helenice? Exatamente. Essas pesquisas revelam como anda o setor da agropecuária, né? E também uma coisa importante falar é que o IBGE está com o censo agropecuário, né, começou no final do ano passado, e a coleta terminou agora em fevereiro. E esse censo agropecuário ele vai trazer um cenário, né? Ele vai revelar o que tem aumentado, o que diminuiu, o que precisa, né, ser investido, o local. E com isso pode ser direcionado melhor as políticas públicas, né? Então são dados importantes. A previsão é que em julho tenha os primeiros resultados desse censo agropecuário, que é realizado a cada 10 anos. Lini, só uma pergunta em relação a essa questão do censo agropecuário. O IBGE tem feito um trabalho bastante primoroso nesses levantamentos de dados, de informações, e para isso conta com o apoio do produtor rural. Vocês têm enviado o levantamento, a pesquisa para a resposta via internet, né? Também. São alguns casos, no caso de que a gente chama de coleta especial, né, que é quando é um grande estabelecimento, né, e às vezes é difícil o recenseador coletar essas informações ali na hora, né? Então o IBGE disponibiliza essa opção do produtor, enfim, o responsável, né, passar essas informações através de formulário da internet. Tá. Quem não responder esse questionário será penalizado? Existe uma multa, né? Uma multa que é aplicada a quem não responder, mas o IBGE ele recorre esse caso em última opção, extremo, exatamente, porque o objetivo é que o produtor, enfim, que fornecer informação, fale que ele tenha, né, a ideia da importância, né, desse censo agropecuário. A gente não quer obrigar, né, uma pessoa a falar uma informação que ela não queira. Então, a gente faz um trabalho de conscientização da importância desses dados para, assim, para ter um... Balança comercial, para a inflação. A gente tem que ajudar o IBGE, o produtor rural de modo geral, participando, né, desse levantamento, porque isso reflete diretamente na economia do país, esses dados, essas informações, Otávio. Esses dados, a pesquisa do IBGE mostrou o que mais de interessante da nossa participação, de aumento da participação do Mato Grosso do Sul no cenário nacional, nessa questão de abate. O que é que a gente pode destacar dessa pesquisa? Sim, tanto a questão do abate de bovinos, né, que sempre houve um destaque Mato Grosso do Sul, como o segundo maior, né, em abate. Também revelou dados também de produção de ovos, aumentou bastante a produção de ovos de galinha. Aqui no estado ou no Brasil? Aqui no estado. E no Brasil. E no Brasil também. Isso justifica o preço barato do ovo no mercado, não? Com certeza. Inclusive, no Brasil bateu o recorde na produção de ovos de galinha. Em toda a série histórica, desde 1996, quando o IBGE passou a levantar essas informações. Então, enfim, com esses dados a gente vê, né, o crescimento no setor agropecuário, agronegócio, né? E que isso vem mantendo ao longo dos anos. Mesmo com a crise, né? Ano passado teve também a operação da carne fraca. Isso. Teve uma leve queda no segundo trimestre, mas mesmo assim fechou 2017 em alta o número de abate, de couros e de ovos também. Otávio, sabe quantas dúzias de ovos o Brasil produziu em 2017? Não Otávio? faço ideia. 3 bilhões e 300 milhões de dúzias de ovos. De dúzias? De dúzias. É ovo, hein? Quem veio primeiro? O ovo, a galinha? Essa pergunta eu não tenho resposta ainda, viu? Mas acontece que o valor do ovo, né, para o consumidor, o consumidor foi beneficiado. A gente tem aí 30 ovos por R$10 sendo vendidos, em média, aqui nos supermercados. R$ 9,90, R$10, a gente encontra. Por que nos supermercados. Essa conta não é transferida, por exemplo, para a carne? Já que nós tivemos aí um aumento no número de abates, né, Éder Campos? A gente não vê a carne tendo diminuição
na tabela do açougue. Não reduz o valor, né, ao consumidor, só sobe, né? Por exemplo, você tinha falado da super safra, né, do ano passado. De grãos, né? Isso, de grãos. Com isso, com essa super safra, acabou diminuindo também o valor do farelo, de soja, o milho, e com isso diminuiu o preço da ração para o suíno. Então, por isso também teve um aumento, né, no abate e também no consumo também. Consequentemente, né? Isso. Agora, quanto a bovino, né? E aí já é diferente. Os mercados são diferentes, né? Isso. O mercado bovino, ele é muito dependente, porque o bovino tem uma característica. Quem põe o preço não é quem vende, é quem paga. E aí fica muito difícil. Os valores pagos pela arroba do boi, por exemplo, estão estabilizados desde dezembro, antes de dezembro do ano passado. Não houve reajuste ou reajustes significativos na arroba do boi desde o ano passado, né? E os preços seguem estabilizados. Ainda não é o ideal, segundo os produtores? Não é o ideal. R$ 136 é o valor médio pago aqui no Mato Grosso do Sul, né? A gente tem que verificar junto a uma instituição ou aos produtores rurais se o custo de produção está sendo coberto por esse valor pago pela arroba. Isso é uma conta que geralmente não é fácil de ser feita, né? Mas se quem vende para o abate não está satisfeito e nós que compramos também não estamos, quem está levando essa conta, esse dinheiro, Éder? Quem sabe os impostos, né, que são cobrados, que são incidentes praticamente sobre tudo aquilo que nós compramos, né? Em média, nós pagamos como taxa de imposto na alimentação algo em torno de 30%. Nós pagamos. Então, daquilo que você compra no supermercado, se você fez uma compra de R$100, você está pagando, em média, R$30 de imposto. Então, você não come R$100 em alimentos, você come R$70. Então, eu posso falar, uma coisa interessante também, o IBGE está a campo com a pesquisa de orçamento familiar, que ele mede o consumo da família, né? Seja para compra de alimentos, gastos com vestuário, medicamentos, enfim. Os dados devem sair no final desse ano. E com essa pesquisa de orçamento familiar, a gente consegue até ter como base o cálculo da inflação. Porque, por exemplo, quando teve aquele aumento no preço do tomate, por que todo mundo ficou... o preço do tomate subiu. Por quê? A pesquisa do orçamento familiar de 2008 revelou que o brasileiro consome muito tomate. Então, com o aumento do tomate, também aumenta o preço da cesta básica, né? Então, isso impacta no... Exatamente, impacta também no índice da inflação. Então, é uma pesquisa muito importante e que a gente vai esperar os resultados para ver o novo padrão de consumo da população brasileira. E vale a gente salientar que os produtos do agronegócio foram os que mais contribuíram para a não inflação da cesta básica, né? É verdade. A produção do Brasil tem impactado diretamente nos valores da cesta básica, ou seja, o nosso número de grãos, de produção de grãos e alimentos, né, ainda bem que nós produzimos bastante, porque senão não teríamos condição. Elenice, obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, traga mais dados importantes para a gente. Obrigada, eu que agradeço. Agora são